Com uma alta frequência de voos, como é que uma escola faz a manutenção nos seus aviões? Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Aero por Trás da Aviação. Hoje eu estou aqui em Bragança Paulista, mais uma vez, no Aeroclube de Bragança Paulista, para falar um pouquinho sobre manutenção de aeronaves de escola. Já fiz vários vídeos aqui no Aero por Trás da Aviação falando de manutenção, mas você já parou para pensar como é que é a manutenção dos aviões que voam em escola? Aqui no Aeroclube de Bragança Paulista, eles têm uma frequência de mais ou menos 700 horas de voo por mês, divididas entre 15 aviões. Se a gente fizer a conta exata, daria aí 1h30 por avião por dia. Mas é claro que alguns aviões voam mais, outros voam menos, mas isso significa que os aviões estão sempre voando e, como na aviação, as aeronaves precisam passar por manutenções de calendário e de horas de voo. Quando bate aquele determinado número de horas, o avião precisa parar e fazer a sua manutenção. Não tem jeito, não tem como passar e empurrar para frente. Só que existe um problema nessa conta. Se a escola não tiver uma estrutura para fazer a manutenção nos seus aviões, o avião vai acabar ficando muito tempo fora daqui, sem voar, sem gerar receita para a escola e também sem atender a demanda dos alunos, isso para fazer manutenção em algum outro lugar. É daí então que entra a necessidade de ter uma estrutura de manutenção dentro da própria estrutura da escola, que é o que acontece aqui em Bragança Paulista. E hoje eu vou mostrar um pouco para vocês a oficina de manutenção do Aeroclube e explicar um pouco mais sobre isso. Aqui é o hangar de manutenção do Aeroclube de Bragança Paulista. Eles têm outros hangares, um deles inclusive eu já mostrei nos outros vídeos sobre o Aeroclube, onde eles guardam os aviões para pernoite, mas essa área é dedicada para manutenção. E essa é uma vantagem para uma escola como aqui o Aeroclube de Bragança, porque eles conseguem agilizar essa parte de manutenção, tendo toda a estrutura interna. Aqui, por exemplo, eles estão com esse Cessna 152 para fazer algumas verificações e eles seguem todo o calendário de manutenção de todos os aviões do Aeroclube. Então, por exemplo, tem o Cessna, tem o Paulistinha, tem o Seneca, tudo isso daí passa por manutenção aqui dentro do próprio Aeroclube. Qual que é a vantagem disso? Se esse avião, por exemplo, precisasse passar por uma manutenção fora do Aeroclube, a escola precisaria dispor de um piloto, de um instrutor, para tirar o avião daqui, decolar, ir até o hangar de manutenção em algum outro aeroporto, ou se for um hangar de manutenção aqui dentro do próprio aeroporto de Bragança. Tem esse deslocamento, o avião precisaria entrar nesse calendário de manutenções daquela determinada oficina, isso vai demorar um tempo, então um avião como esse acabaria ficando fora da operação do Aeroclube por pelo menos uma semana, dependendo da oficina e dependendo da demanda dela, ficaria aí até 15 dias para fazer uma manutenção simples, uma manutenção de 50 horas, por exemplo. Isso representa o quê? Um avião a menos na frota, e um avião a menos na frota significa menos aviões para atender a demanda de alunos. Menos alunos vão poder voar. Então você que tem interesse de fazer o curso de piloto, por exemplo, se você chega numa escola, num Aeroclube que não tem um avião disponível, as suas horas de voo vão demorar mais para serem feitas. Aqui no Aeroclube tem essa vantagem, porque um avião como esse, se ele estiver fazendo, por exemplo, uma manutenção de 50 horas de voo, em um dia eles já resolvem. Tira ali da operação, coloca aqui na manutenção. Os mecânicos aqui do Aeroclube já são credenciados para mexer nesses motores, para mexer nesses aviões, resolvem o que tem que resolver e eles já têm todo o manual de manutenção, tudo como qualquer oficina, mas eles são especializados com o seu tempo todo dedicado a mexer nos aviões do Aeroclube de Bragança Paulista. Então você vê que isso daí tem uma agilidade muito grande na operação. Nos aviões, as manutenções elas são divididas, Então você tem a manutenção de motor, a manutenção de hélice, Você tem a manutenção de célula, que é a carenagem, a fuselagem, as asas. Esse avião aqui, por exemplo, ele está passando por uma verificação de bateria, nada do programa de manutenção, mas é algo que foi reportado pelo instrutor. E isso também mostra uma vantagem da escola ter estrutura de manutenção, porque se o piloto reporta qualquer coisa e o avião não pode voar por aquele reporte, ele já vem direto aqui para o hangar de manutenção e já é verificado pelos mecânicos. Questão de motor, manutenção de hélice, manutenção de célula, tudo feito aqui no Aeroclube, mas tem uma outra coisa que também precisa ser verificada.
e são coisas que estão dentro do avião. Os aviônicos são os instrumentos do avião, né? Aqui no caso do Aeroclube de Bragança Paulista, eles têm parceiros que fazem a verificação de aviônicos, a ferição de aviônicos, né? De instrumentos, de bússola, por exemplo. Esse avião aqui está sendo homologado para voo IFR, para voo por instrumento, para instrução, né? Aqui com o objetivo da escola. Então, os aviônicos passam por aferição. Isso não é feito aqui dentro desse hangar, mas tem os parceiros. A quantidade de vezes que esses instrumentos passam por aferição é muito menor do que a manutenção que é feita no motor e a verificação de célula nas manutenções de 50 e 100 horas, por exemplo. Se a frequência de voo da escola não fosse alta e um avião batesse 50 horas uma vez por ano, aí não teria essa necessidade de ter mecânicos especializados aqui para fazer a manutenção. Só que um avião de escola de aviação, escola de voo, vai bater 50 horas em mais ou menos 15 dias de operação. Então, no caso de uma manutenção de 50 horas, por exemplo, que é bem simples, troca de óleo, troca de vela, troca de filtros, isso aí se resolve rapidamente. É claro que se o avião tiver alguma discrepância, ou seja, o mecânico identifica algo que está fora do padrão. Vamos dar um exemplo, o pneu furou. Isso é uma discrepância, tem que trocar o pneu, tem que trocar a câmara. Ou deu uma rachada no plex, precisa trocar o plex, o para-brisa do avião. Isso é uma discrepância. Aí vai entrar também no programa de manutenção. Isso significa o quê? Que não é porque não está no manual, nessas 50 horas você tem que trocar o pneu, que o mecânico não vai trocar o pneu se ele tiver furado, claro. E aqui, além do hangar em si, eles também têm uma oficina de manutenção lá atrás. Vamos dar uma olhada. Aqui no Aeroclube eles têm a oficina de motores, que é onde eles fazem toda a manutenção de motores, ou seja, eles têm todas as bancadas, as ferramentas, os motores podem passar pela manutenção mais simples no próprio avião, como revisão lá de 50, 100 horas, e também eles podem passar pelas manutenções mais pesadas, como o TBO, o overhaul, ou seja, aquela manutenção a cada 2.000, 2.500 horas, dependendo do motor, que é onde desmonta todo o motor, troca o que precisa trocar, faz tudo que tem no manual. E é o que está acontecendo com esse motor. Eles têm vários cavaletes, o motor ele é colocado no cavalete dessa forma, né? Aqui tem o eixo de manivela, né? Os cilindros opostos desse motor de Paulistinha, um motor 4 cilindros, e toda a manutenção que precisa ser feita, eles fazem aqui no Aeroclube também. Então dá para ver várias peças, ó. Então tem o eixo de manivela, os pistões, os cilindros, né? Olha o tamanho do cilindro de um motor de avião. Então o pistão vai aqui dentro, é bem maior do que o cilindro de um carro. Como é um motor refrigerado a ar, ele tem essas aletas aqui para ajudar na refrigeração, né? Isso aqui é o que encaixa nessa parte do motor. Outras peças, olha que legal, aqui tem um pistão. E aí, você imaginava que o pistão de um motor de avião era desse tamanho? Isso aqui ainda é um pistão não muito grande, tá? De um motor pequeno, mas é bem maior do que a gente vê num carro, por exemplo. As molas, enfim, tudo separado, e eles fazem essa manutenção aqui no Aeroclube também. Quando o avião passa por manutenção mais leve, como 50 horas que eu falei, por exemplo, não tem a necessidade de fazer um voo de testes logo depois. Afinal de contas, trocou óleo, vela, filtros, então é um negócio mais simples. Agora, quando o avião passa por uma manutenção mais pesada, que troca peças mais sensíveis, né, coisas que precisam ser verificadas em voo depois da troca, aí sim tem um voo de teste junto com o mecânico e, no caso de um overhaul, né, a mesma coisa. Então, esse motor, quando ele for montado no Paulistinha de novo, o Paulistinha vai passar por um voo de testes para certificar que está tudo ok, o mecânico assina, libera o avião para voo e aí esse avião pode voltar para a operação da escola. É muita vantagem essa questão aí de ter toda essa estrutura de oficina de manutenção na escola, porque o avião consegue voar por mais tempo, né? É um período reduzido que ele fica na manutenção, não tem o deslocamento, então não tem custo do piloto, custo do deslocamento, custo de combustível, custo de terceirização ali da oficina, o tempo de disponibilidade da oficina e fica tudo interno aqui para agilizar. Isso impacta diretamente o quê? Na disponibilidade de aviões para atender os alunos e também no custo de hora de voo para os alunos que vão voar no Aeroclube. Então, ó, se você sonha em ser piloto, se você quer fazer as suas horas de voo, ou se você já é piloto privado, por exemplo, quer fazer piloto comercial, ou se você quiser tirar as suas habilitações de voo por instrumento, de multimotor, você viu que eles têm aqui um Seneca para fazer o voo de multimotor, vem aqui no Aeroclube de Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Eu tô deixando o contato aqui do Aeroclube na descrição desse vídeo e também nesse QR Code aqui do lado, ó. Se você escanear, você já vai direto para o site, bate um papo com eles e aqui eles incentivam o voo. Então, se você quiser conhecer, você nunca voou,
Quer ver como é que é? Vem aqui fazer um voo de incentivo também para aprender, ver como é que é o voo e, quem sabe, aí ingressar na área e, claro, sabendo de toda essa estrutura que tem por trás para fazer os aviões voarem. Se você ainda não viu os outros vídeos dessa série do Aeroclube de Bragança, tô deixando aqui na descrição do vídeo também para você aprender um pouquinho mais sobre a estrutura do Aeroclube. Se você gostou, não esquece de curtir e compartilha com quem você puder. Compartilha com aquele seu amigo que te falou um dia, que falou, eu queria ser piloto. Ali, ó, uma boa opção. É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo.